Oi pessoal, no vídeo de hoje, como vocês já podem ver nessa minha vestimenta aqui, o Cultura da Roça quer apresentar para vocês uma forma de captura de enxames de abelha, tratando de apicultura. E esse enxame aqui, que já foi capturado há mais de um mês, o que a gente pode fazer para melhorar a performance dele, já que nós estamos num período de baixa floração e essas abelhas vão ter dificuldade em se alimentar e, consequentemente, isso pode acarretar no abandono desta colmeia aqui. Então, algumas dicas, alguns detalhes que a gente quer passar para vocês nesse vídeo. Bom, num primeiro momento, esta caixa aqui, ela era uma caixa comum, utilizada para a produção de mel, utilizada numa colmeia normal. Vocês veem que é uma caixa padrão, mas como ela estava já com o seu uso bem avançado e com alguns problemas, seria descartada. Ela foi colocada aqui como caixa de captura de enxames, porque ela tem bastante cheiro, bastante odor que atrai as abelhas. E com isso a gente conseguiu então capturar um enxame aqui. Em cima da caixa vocês veem que eu tenho aqui uma espécie de pasta. Ela é bem mole para facilitar a ingestão das abelhas. Bom pessoal, para a gente fazer a nossa pasta para alimentação das abelhas, nós temos vários tipos de alimentação, algumas mais líquidas, e neste caso essa aqui que a gente utilizou no nosso ninho para fazer a alimentação do enxame, nós vamos usar então uma pasta mais proteinada. Para que a gente possa confeccionar a nossa pasta, nós precisamos basicamente de 5 produtos. A proteína de soja, que vocês encontram facilmente nos mercados, açúcar, o fubá de milho e o mel. Além disso, a gente precisa de uma embalagem, que vocês podem usar esse tipo de embalagem aqui, plástica, facilmente destacada, higiênica, onde nós vamos colocar nossa pasta conforme vocês vão ver para fazer a alimentação da colmeia. Bom, o procedimento é extremamente simples. O que a gente vai fazer? É simplesmente, vocês viram que eu tenho a mesma medida dos 3 ingredientes. Vocês podem usar mais ou menos conforme a necessidade e conforme o número de colmeias que vocês têm. A gente mistura os 3 ingredientes. Só mistura para ficar bem uniforme. Vocês veem que eu não comprei o farelo da proteína texturizada, mas se vocês conseguirem, às vezes não é tão simples assim, vocês também podem comprar. E agora eu vou acrescentar o mel. Meu mel aqui já está bem cristalizado, mas não tem problema. O único cuidado que vocês devem ter é que não se pode colocar mel demais, porque senão a pasta vai ficar um aspecto bastante líquido. E aí a forma da gente alimentar a colmeia vai ficar prejudicada, porque ele vai pingar no fundo e não vai ficar sobre os cachilhos. Bom, eu tô com a minha pasta aqui pronta. Eu não mostrei para vocês a quantidade exata de mel que eu preciso usar, porque vai depender de cada preparação, mas para as medidas que eu utilizei, eu precisei pelo menos de metade da medida de mel para fazer essa pasta aqui. O ponto dela, quando eu chego e ela forma esse bolinho aqui,
e ela não solta mais, tá? Esse é o ponto ideal. Eu não posso deixar ela molhada demais. Vocês veem que ela não solta líquido por entre os dedos, que seria um excesso de água. Eu não quero isso. Eu quero ela pastosa desse jeito, para que eu possa colocar em cima dos caixilhos e ali então fazer a alimentação. Agora então é só colocar dentro do saquinho, né? Então eu vou preparar uma quantidade aqui. Deixar pronta. Vocês podem deixar o alimento, enquanto vocês não levarem ele para as colmeias, vocês podem deixar isto aqui desta forma na geladeira, na parte de baixo, onde não é tão frio. Então essa aqui seria uma medida ideal para vocês utilizarem nas colmeias de vocês, tá? Então a gente vai lá para o ninho e mostrar como é que a gente então faz a alimentação lá da colmeia. Então vamos dar uma olhada aqui como é que está a nossa colmeia. Eu não utilizei a fumaça, porque é um enxame pequeno e eu não quero assustar ele. Vocês podem notar que a cera, do contrário da cera alveolada que a gente pensa, ela é uma cera branca, ó, como vocês podem observar. Então a cera da abelha, quando ela vai formar o ninho dela, ela é bem branquinha. Depois que ela começar a se alimentar, produzindo mel, aí então ela vai ficando amarelada. Então, neste momento, a gente coloca a nossa pasta em cima aqui. Como aqui está bastante quente hoje, ela está bastante mole. Eu já fiz alguns cortes nela para facilitar que a abelha possa se alimentar. E agora é aguardar que elas se alimentem e fortaleçam esta colmeia. Vocês podem notar uma outra curiosidade, que ela começa a fazer o ninho num dos cantos da caixa, né? Ela não utiliza, apesar de aqui ter bastante caixilhos, ela começa bem no interior. Aliás, ela começa bem num canto da caixa e dali vai expandindo depois para a ocupação de toda a caixa. Então, uma curiosidade, ao mesmo tempo uma dica para quem tem caixas velhas que podem ser utilizadas para essa finalidade, captura de enxames, vocês podem ter bastante sucesso. E não esquecendo que se vocês tiverem uma florada, baixo período de floração ou praticamente sem floração, vocês precisam fazer a suplementação, ou seja, a alimentação dessas abelhas, tá certo? Então essa é a dica de hoje. Agradecemos mais uma vez e um abraço.